Vamos agora a uma introdução à dinâmica dos fluidos. Agora sim. Vamos analisar o movimento quando o fluido se encontra sob a ação de forças, né? Essa parte é a parte, claro, mais relevante, né, da mecânica dos fluidos. Se bem que não tem nada de errado em estudar a hidrostática. No entanto, quero adiantar que essa parte é muito difícil mesmo. Então, a gente vai ter que escolher, né, alguns exercícios bem simples, porque resolver essas equações, né, equação de Euler, equação de Navier-Stokes, aliás, eu vou deduzir a equação de Euler, mas vou deixar de lado a dedução da equação de Navier-Stokes, né? O fato é que estamos aqui diante da dinâmica agora dos fluidos, que é uma parte importantíssima e dificílima, né? Muito bem. A solução, a dedução da equação de Euler é simples, né? A gente vai ver aqui, mas são equações muito complicadas, né? Porque são equações não lineares. Aí, equação não linear é um inferno, tá certo? Muito bom. Então, vamos lá. Podemos falar em duas equações, né, para dinâmica, o que regem a dinâmica dos fluidos, né? A primeira equação é para fluidos ideais, né? A gente já discutiu isso, né? Os superfluidos, né? E também, sob determinadas circunstâncias, a gente pode fazer boas aproximações, né, e fazer uso, né, dessa equação de Euler, mas ela, de fato, é uma equação para fluidos ideais. A equação para fluidos reais, né, é a equação de Navier-Stokes, que é terrível, na verdade, porque é uma equação que envolve derivadas parciais, né? Veja, já começa a complicar aqui isso, né? E também derivadas com respeito ao tempo, né? Então, fica uma situação bastante complexa, né? E veja, um gás ideal, né, ele se comporta como um fluido ideal, né? Já que é tudo ideal, você despreza as interações, né? Então, veja, eu posso descrever até sistemas, né, como um gás, utilizando a equação de Euler, né, para um gás, por exemplo, né? Agora, se o fluido for viscoso, né, como óleo, mel e assim por diante, bom, aí não tem jeito, porque você tem que levar em conta a viscosidade do fluido. A equação de Navier-Stokes, ela introduz um termo que envolve o coeficiente de viscosidade do fluido, né? Isso é, então, uma introdução na realidade, né? Agora, o que a gente gostaria aqui de inicialmente comentar é o seguinte, que existem dois métodos, né, para descrever o movimento do fluido, ou de um fluido, né? O primeiro método, né, é aquele devido a Lagrange, Joseph Lagrange, né, Louis Joseph Lagrange. O outro método é o método de Euler, alguns dizem euleriano, né? Leonhard Euler, um dos grandes matemáticos e físicos, né, da história, né, toda, assim como Lagrange, né? Muito bem. Qual é a diferença de visão ou de métodos, né? Alguns preferem utilizar dois referenciais, né? Um referencial é o análogo daquele que o indivíduo vai descrever, um fluido, a partir de um barco que se move junto com o fluido. Esse é o caso da descrição de Lagrange. A outra é de quem está fora, observando o movimento do fluido. Então, estamos falando de dois referenciais. Muitas vezes se refere a isso, né? Dois referenciais, né? Muito bem. No primeiro formalismo, né, de Lagrange, a ideia é a seguinte, é muito pretensiosa, né? É difícil, na verdade é quase impossível, que é escrever. Veja,
descrever o movimento de cada partícula num fluido, mas um fluido tem muitas partículas, mas é um programa ambicioso, de forma que a posição, né, de cada partículazinha, né, a posição dela varia com o tempo, e é claro que depende de condições iniciais, né? Depende de condições iniciais. De forma que muitas vezes essa coordenada aqui é chamada a coordenada de Lagrange, né? Mas de qualquer maneira é assim. Quer dizer, depende das condições iniciais e do tempo. Claro, eu estou seguindo o movimento de uma partícula do fluido. Agora, o método de Euler, ele é um pouco diferente, né? Ele faz uso da noção do conceito de campo, né? Esse aqui é uma vantagem, porque, na realidade, eu consigo, em princípio, métodos para determinar, por exemplo, a velocidade num determinado ponto do fluido e num determinado instante de tempo. De forma que eu estou lidando com grandezas que são mensuráveis, né? Ou seja, a gente descreve em termos de campos, né? Campos são funções das coordenadas de um ponto do espaço e do tempo. É uma função de até 4 variáveis, 3 do espaço e 1 do tempo. A pressão, por exemplo, pode ser pensada como um campo, claro, na proposta formulada por Euler, né? A densidade, agora eu estou falando da densidade, né, do fluido num determinado ponto, cujas coordenadas são x, y, z, e no instante de tempo t. De forma que a descrição de Euler é uma descrição em termos de campos, é bastante moderna até hoje, porque o conceito de campo é fundamental na física e, consequentemente, também na mecânica dos fluidos, né? Nesse approach, nesse método, né, proposto por Euler, né? E é possível compatibilizar, né, essas duas descrições, lembrando que no caso do referencial lagrangiano, o método lagrangiano, você acompanha, na verdade, veja, um movimento de cada uma das partículas, né? Como é o caso aqui, desta aqui e desta aqui, por exemplo. Mas eu tenho 10 a 23 partículas, de forma que a ideia, né, é utilizar essas coordenadas, essa aqui é a coordenada de Lagrange, onde, na verdade, a coordenada de Lagrange é o vetor posição como função do vetor posição no instante de tempo t igual a 0. Na verdade, muita gente chama de coordenada de Lagrange essa coordenada aqui, né? Mas esse é um método, né, que é interessante. É claro que, com isso, eu posso também determinar o quê? A trajetória de cada partícula, né? Veja, aqui tem uma outra figura que eu acho interessante também, né? Veja, você segue a partícula. Tem uma aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, a trajetória de cada uma delas, né? Esse é o método lagrangiano. Difícil de ser implementado, difícil de medir também, determinar, né? Como é que você segue uma partícula que pertence a um fluido, ou um átomo, ou uma molécula, né, da água? Como é que você segue? Mas, em princípio, essa é a ideia. Eu estou falando da ideia apenas, né? Porque, na verdade, a gente não trabalha assim, né? A gente trabalha mais com o método de Euler e também introduzindo elementos, né, da formulação lagrangiana, né? Como é que a gente faz agora? Eu tenho grandezas, né? E essas aqui, essa coordenada aqui é a coordenada de Euler, x, y, z, de um ponto do espaço. Antes, não, x, y, z eram as coordenadas de cada um dos constituintes, de cada molécula da água, quando do movimento, né, desse fluido, da água, né? Então, é diferente, né?
De forma que o que vai nos interessar mais, na verdade, é a velocidade do fluido. A gente vai desenvolver uma equação para a velocidade do fluido. É isso que importa na realidade. Agora, a gente vai fazer isso, né, de tal maneira a que também eu leve em conta a dinâmica. É claro que a dinâmica é a dinâmica dos constituintes, né? Eu vou pegar um elementozinho do fluido, né, e vou fazer uso da lei de Newton para esse elemento. Veja só, aqui eu estou falando de campos. Agora, como é que a gente consegue a compatibilidade desses dois, né? Veja, a velocidade agora é a velocidade do escoamento, né, em cada ponto, né? E ela pode ser diferente em função do tempo, né? Ele começa de um jeito e termina de outro jeito, né? Muito bem. A compatibilidade dos dois é conseguida da seguinte forma. Eu considero a velocidade no contexto do formalismo de Euler, mas calculada para um ponto que agora depende do tempo. Depende do tempo, né? São coordenadas que dependem do tempo. A gente vai ver isso agora. Agora, a compatibilidade vem de associar essa velocidade que eu vou calcular agora como sendo a velocidade definida a partir do vetor posição de um dos constituintes do fluido, dr dt. É isso. Essa velocidade é igual a essa velocidade. Eu considero uma pequena porção agora. Eu não estou olhando para um átomo, eu estou olhando para um elemento infinitesimal do fluido e analisando o movimento dele. E a velocidade, quando eu substituir aqui o vetor posição como função do tempo dessa parcelazinha do fluido, ela é igual a dr, onde r é a posição dessa porçãozinha do fluido como função do tempo. É isto, né? Muito bem, agora entendemos a compatibilidade, então vamos em frente agora. Eu quero primeiro definir, né, o que é derivada total de uma grandeza física qualquer, né? Porque isso vai ser relevante em seguida no caso da velocidade, né? Se eu tenho uma grandeza física f que depende de x de t, de y de t e de z de t, agora x de t, y de t e z de t são umas coordenadas, né, de uma, por exemplo, de uma porção do fluido como função do tempo. É claro que essa grandeza física depende também explicitamente do tempo. Ela depende implicitamente do tempo por meio dessa dependência aqui, né? E explicitamente em função do tempo. Agora, a gente vai mostrar daqui a pouco, não vou fazer isso agora, porque vou fazer depois, que qualquer que seja a grandeza física, a derivada total da grandeza física, df dt, é igual a v escalar gradiente aplicado a f mais df dt. Por exemplo, a pressão dp dt é igual a v escalar gradiente, né? Veja, é importante colocar isso aqui, estou chamando atenção para isso aqui. Veja. É um produto escalar, v escalar, né? A gente vai daqui a pouco deduzir isso, né? Mas eu estou chamando atenção para essa propriedade aqui, né? Muito bem, que a gente vai usar depois, né? Agora, como é que a gente escreve a equação de Euler para o movimento de um fluido? Aqui, a ideia é relativamente simples. Eu considero um determinado elemento infinitesimal, agora eu estou falando de uma parcelinha bem pequena do fluido, de elemento infinitesimal de massa dm. dm é igual a ρ vezes dv. dv em coordenadas cartesianas é dx, dy, dz. Então a gente pode pensar nesse cubinho aqui, olha.
cubinho de lados dx, né? dy e dz. Né? Infinitesimal, sempre infinitesimal. Agora, é simples, eu escrevo a equação, a lei de Newton, dm vezes a, não disse ainda quem é a aceleração desse elemento de fluido, né, que é igual a ρ vezes dv vezes a, e agora aqui eu tenho forças, né? Forças. A gente examina a força gravitacional, né, e a gente aqui examina também a força resultante, né, de gradientes de pressão, que é essa força dp. A força gravitacional eu escrevo assim, né? dF é igual a dm vezes g, onde g é o campo gravitacional. Né? E esse campo gravitacional se escreve como menos o gradiente do potencial gravitacional. Em geral, ele não depende do tempo. Né? Mas agora eu quero só lembrar vocês, né, como é que a gente calcula esses termos, porque eu já fiz isso. Né? Eu já fiz isso. Olhe a minha aula sobre as equações básicas, né, da hidrostática, né? De forma que lá eu demonstrei que essas forças, elas são dadas aqui por essa expressão, menos gradiente de P. Então, menos gradiente de P é, na verdade, uma força por unidade de volume associada a variações de pressão. Isso, quando eu tenho um gradiente de pressões, eu devo levar em conta essa força. Né? É claro que essa aqui é a força gravitacional. Eu não quero repetir, né, porque isso aqui toma algum tempo, mas eu já fiz isso com todo cuidado. Né? Analisei primeiro essas duas superfícies do cubo, depois essas duas superfícies, depois essas duas superfícies. Eu deduzi isso, então não vou deduzir de novo. Consequentemente, a equação de Euler era assim, é isso. Ρ vezes dp dt é igual a menos gradiente de P. Menos gradiente de P é uma força resultante da diferença ou da existência de diferenças de pressão, né? Menos ρ gradiente de φ, onde φ é agora o potencial gravitacional. Se eu tiver outras forças, eu tenho que adicionar lá. Mas, em geral, são essas duas, né, que a gente leva em conta. De forma que o que a gente vai fazer agora é, na realidade, né, eu estou aqui reescrevendo, na verdade, nem precisaria, né? Mas, de qualquer maneira, veja, dV a ΔV, esse ΔV aqui é volume. Então, isso aqui é um elementozinho de massa, né? dm vezes A é igual a menos gradiente de P menos ρ gradiente de φ, e aqui eu tenho o dV, de forma que esse dV aqui se cancela. E eu posso agora passar dividir aqui por ρ. Né? Mas essa é a equação que a gente deve agora considerar. Né? Agora vem a questão de como fazer a derivada total da velocidade. Então, vamos agora olhar isso em detalhes. Né? Ora, a ideia é simples. Né? Eu tenho aqui, na realidade, que levar em conta o fato de que a velocidade depende da variável x, né? Mas x é função do tempo. Então, é como se eu derivasse, não, e é mesmo uma derivação do argumento. Então, dv dt é igual a dv dx, e agora eu derivo o argumento com respeito ao tempo. O primeiro termo, né, é dx dt. Então, dv dx vezes dx dt. O segundo termo, eu tenho dv dy vezes dy dt. Eu tenho que derivar o argumento com respeito ao tempo. Finalmente, dv dz vezes dz dt. Derivo o argumento. Finalmente, um termo
envolvendo a dependência explícita da velocidade com o tempo. Por isso eu coloco apenas dv/dt, derivada parcial, né, dv/dt. Consequentemente, agrupando os termos, não é fácil, não é difícil ver que dv/dt é igual a v escalar gradiente v mais dv/dt. Né? É assim, escrito dessa forma, essa aqui é uma outra maneira. Eu, na verdade, abri aqueles termos lá, né? Mas assim o é. São passagens relativamente simples, né? Onde a gente precisa levar em conta que x depende do tempo, z depende do tempo e v depende de x, mas x depende do tempo. Né? Então, derivadas de uma função, né, de tal maneira que eu agora preciso levar em conta que o argumento da função também varia com o tempo. Então, não é difícil, né, a gente agora escrever a equação de Euler, que pode ser escrita assim, ou dividindo tudo por ρ, escrevê-la assim. E em termos de componentes, eu escrevo essa equação dessa maneira. São 3 equações, na verdade. Né? Então, essas são as equações de Euler, as equações básicas, né, da mecânica dos fluidos. É terrível essa equação. Por quê? Porque aqui eu tenho um termo não linear na equação. Né? Ou seja, se eu tenho uma solução V1 e tenho uma solução V2, V1 mais V2 não é solução, né? O que já complica um pouco. Né? Então, é uma equação terrivelmente difícil. Né? Claro que, em alguns casos, você pode simplificar. Né? Por exemplo, se a velocidade for muito pequena, né, v ao quadrado eu desprezo. A equação assume essa forma aqui. Né? Se, por outro lado, eu estiver falando da hidrostática, né, que descreve situações muito interessantes, muito bonitas, né? Então, eu simplesmente faço dv/dt igual a 0, além de desprezar aquele termo quadrático na velocidade. Né? Então, essa aqui, a hidrostática, claro, a gente sabe disso, né? É um caso particular, né, da equação fundamental da dinâmica. Né? Portanto, essa a equação. Né? Agora vamos para coisas complicadas, né? Mas a gente vai trabalhar só casos simples. Né? O que acontece é que se eu tenho outras forças, aqui eu coloquei F, então eu tenho que levar em conta essas forças por, né, essas forças. Isso é fundamental. Né? Força por unidade de volume, na verdade. Né? E agora eu tenho a seguinte situação. Navier-Stokes, levando em conta um fluido viscoso, ele acrescentou esse termo aqui. Né? É esse termo aqui, né? É esse termo aqui, que é o termo que está a mais na equação. Eta vezes Laplaciano de V. Pronto, agora a equação complicou de uma vez por todas, né? Lembrando aqui a definição do Laplaciano, de forma que é terrível, porque nós temos uma equação a derivadas parciais, mas temos também uma equação envolvendo derivadas de funções com respeito ao tempo. É uma equação terrível, difícil, né, de ser resolvida. A gente não vai a esse ponto aqui. Existem livros, né, para tratar dessa equação. Né? É preferível por métodos numéricos, na verdade, mas, em geral, é bastante complicada. Né? Aqui eu adotei uma simplificação, desprezei os termos, né, ao quadrado da velocidade, dρ/dt igual a 0, mas, mesmo assim, eu tenho uma equação bastante complicada. Né? E tenho até mesmo uma situação que é bastante simples, né? Que eu posso escrever assim. A gente pode explorar esse tipo de equação, né? Que é o caso do escoamento potencial. Mas isso já é assunto para a próxima aula.